Olá, tudo bem? Você aí que talvez esteja querendo melhorar sua vida de oração, ou talvez até começar uma vida de oração aqui em 2025, você que colocou seu plano e sua meta, crescer nisso, ampliar seus horizontes com relação à oração, você está no lugar certo, porque eu irei conversar com vocês hoje sobre como melhorar a minha vida de oração em 2025. Como melhorar de vez, romper de vez, sair dessa letargia, desse comodismo aí espiritual. Tudo isso começa pela prática da oração. Então você está realmente no lugar certo. Vou conversar com vocês sobre os princípios por trás da oração, como eu vou fazer isso, quais são os inimigos, pessoas que nos inspiram. E no final ainda vou indicar alguns livros sobre oração que, se você ler esse ano esses livros, com certeza a sua vida também vai mudar nessa área da oração. Meu nome é Sidney Sá, você está no meu canal e é necessário para você continuar esse vídeo se inscrever no meu canal. Brincadeira, não é necessário, mas vai valer muito a pena se você se inscrever no meu canal. Então curta esse vídeo, compartilha com algum amigo, uma amiga que esteja buscando aí uma vida mais íntima com Deus, crescer nessa área da oração. Tenho certeza que vai abençoar muito você. Deus possa continuar te abençoando. Bem, a primeira coisa nós temos que entender que vida cristã sem oração ela não é válida. Assim mesmo como o nosso Senhor Jesus deu exemplo, a qualquer momento Jesus estava fugindo, você não encontrava Jesus assim de vez em quando, porque toda hora ele estava em oração. Paul Washer fala que um cristão que não ora, ele se identifica como melhor do que Jesus. Porque Jesus orou, Jesus estava sempre orando e buscando a Deus. Então isso é necessário na nossa caminhada de fé. Se eu fosse o diabo, com certeza seria a área que eu atacaria na vida dos crentes, seria a oração. Porque se eu tirar a oração, eu tiro tudo. Eu tiro toda a transformação, eu tiro o aspecto espiritual da vida do cristão, eu tiro o contato do cristão com o seu eterno. Isso é nada mais nada menos que tudo. Se você tirar a oração, você tira tudo. Não resta mais nada. Até a leitura da palavra, sem oração, ela se torna apenas um estudo teológico, básico, nada muito profundo, justamente porque sem o espiritual tudo vira carnalidade, tudo vira vaidade. Então não que eu queira reduzir o estudo teológico para ampliar a oração, mas na verdade é como se fosse um avião de duas asas, né? Você tira uma asa, o avião acaba caindo, então ambas ali precisam. Quais são os inimigos da oração? Nós temos que entender que a oração ela possui não um inimigo ou dois, mas diversos inimigos, justamente porque precisa entrar aí na tua rotina. Então, os inimigos da oração os meus inimigos da oração, são diferentes dos teus inimigos da oração. Porque a Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor. Então, ele sabe da nossa rotina, ele sabe das estratégias corretas para acabar com isso. Se você vê nesse vídeo, você já está com uma vontadezinha de orar, não é? Então, o Espírito Santo opera em nós o querer e o efetuar. Então, já é ele que está te provocando a essa vida de oração. Só que quando você vai colocar isso em prática, nós encontramos algumas dificuldades. Só que essas dificuldades, elas não estão escritas muitas vezes no papel. Porque você não sabe qual é realmente o inimigo da oração. Mas faça esse exercício. Na época que eu orava, o que eu fazia para orar? Quando eu estava em uma vida melhor, dedicada, por que eu estava? O que aconteceu para mudar? Aí a sua mente vai começar a raciocinar em algumas coisas. Foi um relacionamento? Foi uma amizade? Foi o casamento? Foi o serviço? O que atrapalhou? O que desandou? Aí você já vai começar a mapear a sua rotina e saber o que está acontecendo. Se você nunca teve uma vida de oração, está integrando agora, então já inicia sua vida de oração e você vai entendendo como é que o diabo vai agindo com relação a isso. Por quê? Porque o diabo, ele não quer necessariamente te assustar com relação à tua vida de oração. Porque se você se assustar, você vai ter meio que uma revanche e vai tentar lutar contra isso. Por exemplo, todo dia eu oro às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu oro todo dia. No primeiro dia faltou luz. Faltou energia em casa. Meu Deus, aqui tá. No segundo dia, sei lá, caiu um raio na minha casa, 7 horas da manhã. Aí eu já começo a ficar, rapaz. No terceiro dia entra um ladrão na minha casa às 7 horas da manhã. Enfim, todo dia nesse mesmo horário acontece uma coisa absurda que eu automaticamente ligo: o diabo está raivoso na minha vida. Coisas assim estrondosas, coisas grandes, dá meio que um cheque que é o diabo que está agindo. Mas coisas pequenininhas não. Coisas pequenas
elas não denotam ali que o diabo está agindo, mas na verdade foi só um amigo que apareceu, foi só um compromisso que já estava agendado, é só um filme que eu estava querendo terminar de assistir, sabe? Essas coisas pequenas, elas não mostram que o diabo está agindo por trás. Mas é aí que a gente deve ficar ligado, porque o inimigo, ele trabalha pelo oculto. A partir do momento que ele está, vamos dizer assim, ativo, se mostrando, você vai lutar contra isso. Se você acorda de manhã assim, de repente olha um vulto, o que você vai fazer? Se você olha um diabão na tua casa, diabão, imagine o que você vai fazer, você vai correr para oração. Até um ateu, se olhar um diabo, ele vai correr para uma oração. Então nós temos que entender que o diabo ele não está interessado em se mostrar para você. Não está interessado em mostrar o seu grande poder. Na verdade, ele quer se esconder. Quanto mais ele se esconder, você não vai ver que ele está agindo. Então, o principal inimigo da oração, ele é silencioso. Ele é caladinho. Ele não faz barulho. Então nós temos que entender que nós estamos agindo com um inimigo cruel e inteligente. Então, a nossa resposta à oração é, beleza, eu já estou com vontade de orar. Já estou até assistindo um vídeo sobre oração. Só que quando eu vou praticar isso, eu encontro dificuldades. Está na hora de mapear essas dificuldades. Então, a primeira dica é escreva que dificuldades são essas. Assim como eu fiz com a minha esposa, uns dias atrás. A gente identificou, rapaz, eu acho que bagunçou isso, porque a gente está fazendo tal coisa na nossa rotina, porque isso está atrapalhando. E ali a gente entrou em um acordo para que a nossa vida de oração continue sendo prioridade. Isso você vai fazer nesses acordos pelo resto da sua vida, porque toda hora aparecem coisinhas pequenas para tirar o teu relacionamento com Deus. Por que eu vou orar? O que eu ganho com relação à oração? A oração, segundo o autor Bob Sugg, é como se fosse uma terapia de radiação. Você entra, mas não sabe que ali é radioativo. Os pioneiros da radiação não sabiam que era radioativo e acabaram morrendo por câncer. Então o que acontece? Quando você está sendo exposto a esse tratamento, você não sabe que você já está morrendo. Aos poucos, a pessoa dentro de você já está morrendo. A oração, ela serve não só para você conversar com Deus, não só para Deus conversar contigo, mas também serve para a morte do teu eu. Serve para a humildade, serve para você saber onde Deus está indo, o que Deus está falando, qual o próximo passo. Você fica cego nesse mundo, você não sabe como reagir no seu casamento, você não sabe como reagir no trabalho, você não sabe quais decisões a tomar. Cada coisa dessa tem que ser feito em oração. Charles Spurgeon disse que quanto mais compromissos ele tem, mais tempo ele tem que se dedicar à oração. Então a oração, ele é um fator primordial na vida do cristão. Agora, você já sabe que é necessário, e já sabe também que o inimigo ele é silencioso, como eu vou praticar a minha vida de oração? Primeiro, reserve um horário e reserve um local específico. Reservando um horário e um local específico, a sua esposa, a sua família já sabem que aquilo ali é o teu momento de oração. Segundo, o ambiente ele precisa estar propício para isso. Então, se você no seu quarto faz muito calor, já deixa um ventilador, já deixa uma janela aberta, deixa o ar-condicionado ligado, já deixa ali aquele ambiente preparado para a adoração, preparado para o encontro com você e o Espírito Santo. Uma das coisas mais bonitas na oração é que Jesus disse que quando orares, entrai no teu quarto, fechar a porta, e o Pai que já está no secreto te ouvirá. Olha só que lindeza, o Pai já está lá. Então Jesus está depois da porta. Você abre e ele já está te esperando. Ele que te chamou, ele que produziu essa vontade em você. Então você indo para lá com essa sede, com esse encontro, com esse horário marcado, vai fazer com que, usar esse termo coach aqui, que teu mindset seja aí meio que alterado para a tua oração. Sabe, você já entende que aquele é um lugar de repouso, de refrigério, de tranquilidade, com o encontro com o rei. Tem muitos psicólogos que apontam que quando você chega no lugar e sente, sei lá, uma crise de ansiedade, algo do tipo, você precisa vencer aquilo, você precisa olhar como, não, eu tenho que passar por isso, porque toda vez que eu chegar nesse ambiente, eu vou lembrar dessa crise e possivelmente isso seja um gatilho para que eu tenha mais crise lá na frente. Então um ambiente ele vai criando essa memória espacial na tua mente para te colocar um certo sentimento naquele ambiente. Então um ambiente do quarto que você já reservou, com horário reservado, a tua mente
já vai estar ali meio que cauterizada para produzir certos sentimentos, e esses sentimentos são o ideal para a oração. Sentimento de humildade, sentimento de culpa, sentimento de pertencimento, tudo isso vai ser importante na oração. E o último passo é como que eu faço literalmente a oração. Você já reservou um lugar, você já reservou a hora, agora você já preparou o ambiente, já colocou, sei lá, uma música, já está algo confortável, reservado para você orar. Então agora como é que eu faço? A primeira coisa que eu faço quando eu vou orar, eu não me concentro em pedir, eu não me concentro em falar com Deus de outras coisas, eu me concentro apenas na reconciliação. Eu estou vendo de um mundo lá fora, eu passei pela rua, eu falei com minha esposa, eu passei o dia todo assim, porque eu costumo orar à noite, né? Tem gente que costuma orar pela manhã, mas isso vai ser a teu critério. Então eu já passei por tudo isso. O que eu vou fazer quando eu chego no meu lugar de oração? Eu vou me reconciliar com o meu Senhor. E dentro dessa reconciliação há um pedido de perdão especial. Então eu passo muitos minutos apenas pedindo perdão. E isso é fundamental para a minha humildade, é fundamental para que o Espírito Santo, ele que vai lembrar dos nossos pecados e culpas, ele que vai me convencer da justiça, do pecado e do juízo. Então eu tenho que deixar um tempo para que o Espírito Santo me mostre o que eu pequei, o que eu errei. E esse momento eu reservo para tentar trazer à memória aquilo que eu fiz durante o dia. E eu começo a pedir perdão de como eu tratei a minha esposa, como eu fiz no serviço, o que eu fiz no trânsito. Tal coisa vai lembrando e eu vou pedindo perdão. E é incrível como os minutos vão passando, e você já não passa mais 2 minutos de oração, porque o Espírito Santo vai lembrando do que você vai orar. O diabo na oração, ele vai ter um papel de tirar tuas palavras, de você parecer que não tem mais nada para falar. Mas aí o Espírito Santo, ele vai ter o papel contrário. Ele vai lembrar do que falar. Então, quando passar um tempo, sei lá, 2, 3 minutos, e você já não tem mais o que falar, fique em silêncio. Tente não pensar em nada, e que o Espírito Santo vai trazer outras memórias de pecado para você, para que você possa continuar nesse momento de confissão. Então tire pelo menos de 10 a 15 minutos para isso. E pasme, vai aparecer coisas que você nem lembrava, que você nem tinha percebido que tinha feito, sabe? Você tratou aquela pessoa com sarcasmo, você não ouviu o conselho de tal pessoa, sabe? Você não foi humilde em certa circunstância, você foi arrogante ali, meu Deus, olha só o que eu fiz, meu Deus, me perdoa, já dá vontade de logo terminar a oração de você já ligar para essa pessoa. São coisas que só serão realizadas por pessoas que querem ficar em silêncio. Então você fica ali nesse momento de confissão durante 10, 15 minutos. Acabou, parte agora para um momento onde você vai pedir para Deus algo a mais com relação ao seu próprio caráter. Então você vai passar mais de 10 minutos pedindo para Deus a mudança do teu caráter, que é: Senhor, me faça ser um marido melhor. Me mostre circunstâncias, situações, me dê ideias para que eu possa me tornar um marido melhor, que eu trate melhor minha esposa, que eu seja um melhor funcionário, um trabalhador melhor, que eu seja, Senhor Deus, um ministro melhor, que eu seja, Senhor Deus, um comunicante melhor da palavra, me dê dons, me dê talentos, os dons que o Senhor me deu, me dê formas de praticar esse dom. Você vai passar ali um bom tempo pedindo para Deus essa qualificação, essa melhora no teu caráter. Esse momento você vai tirar para Deus te dar ideias, criatividade, até do que pedir. Então é nesse momento que você vai pedir essa mudança de caráter. Passando 15 minutos da confissão, mais de 10 minutos em mudança de caráter, você já foi a 25 minutos de oração. Então você já mudou aí muita coisa, e olha que ainda tem muita coisa para ser comunicada, não tem? Então, mais de 10 minutos, para chegar a 35 minutos, você vai pedir um revestimento de poder do Espírito. É um momento onde você vai pedir ao Espírito Santo, clamar ao Espírito Santo por revestimento, seja por batismo, caso você não seja, seja por revestimento, caso você já seja. É ali pedindo autoridade espiritual, dons específicos, pedindo que você seja cheio do Espírito Santo, com manifestação de poder, com manifestação de autoridade, pedindo para Deus unção. É um derramamento ali
espiritual fenomenal. Então você tem que estar ali, ó, pedindo: Senhor, me faz isso. Senhor, me dê isso. Me dê, Senhor Deus, um dom. Me dê, Senhor Deus, aquela autoridade. Derrame sobre mim o teu Santo Espírito, que eu possa andar no Espírito, viver o Espírito, ter experiências com o Espírito, caminhar, olhar, crescer. Tudo isso está reservado nesses 10 minutos. E ali não vai faltar coisas a serem ditas, não vai faltar às vezes silêncio, não vai faltar contemplação do Espírito. Enfim, um momento muito importante dentro do seu quadro de oração. Depois, mais 10 minutos, você vai pedir por certa situação. Então, você que esteja passando por um momento de doença, você vai estar pedindo a cura. Você que esteja passando aí por um momento de desemprego, desamparo, algum desajuste emocional, é nesse momento que você vai pedir misericórdia, que você vai pedir a cura, que você vai pedir a libertação do seu amigo, que você vai pedir a mudança no seu casamento. 10 minutos aí para você pedir isso. E 10 minutos vai ficar pouco, então se você quiser passar disso, não tem problema nenhum. Chegando aos 45 minutos, você vai tirar 5 minutos do seu tempo de oração para a leitura da palavra. Não é uma leitura da palavra com seu devocional normal. É uma leitura da palavra específica ali. Você vai abrir, você vai ler um capítulo naquele momento de intimidade com seu Deus, que nós chamamos de pão da presença. Então tem muitos autores que falam a respeito de ler no seu lugar secreto, ler a Bíblia no seu momento de oração, que você vai estar quebrantado e as palavras vão estar mais vivas. Então ali você vai tirar um momento de 5 minutos para ler um capítulo, para tentar entender uma coisa nova. Senhor, o Senhor quer me direcionar para alguma coisa nesse capítulo? O Senhor quer me dizer algo específico? Isso aqui é para outra pessoa? Isso aqui é para mim? Isso aqui é para minha família? Isso aqui é para o futuro? Isso aqui é resposta de algum passado? Isso aqui é algo relacionado a mim? Saiba, esse momento vai te dar muitas experiências espirituais com Deus. Muitas. Você não tem noção de como esse momento na leitura bíblica, dentro da oração, já com todo o seu quebrantamento ali, você não tem noção como isso vai mudar a tua vida. E você já passou os 5 minutos, deu 50 minutos. Como é que agora eu vou fazer? Eu posso encerrar ou não? E aqui uma dica extra. Você já confessou seus pecados? Você já pediu mudança de caráter? Você já pediu algo específico para Deus? Você já rogou a Ele pelo Espírito Santo e sua unção? Você já leu a palavra de Deus? Agora é um momento fundamental. Esses últimos 10, 15 minutos, você vai tirar um momento de adoração ao Senhor. Contemplação. E o segredo da contemplação está aqui nesse livro do Bob Sugg também, que ele fala muito que é o creme de la creme, que é o melhor da oração. Sabe, onde ninguém poderia entrar por conta das suas falsas religiões, por conta da sua falsa concepção de Deus, por conta dos seus muitos pecados. Nós temos acesso a isso pelo trono da graça de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer: entrai-vos, pois, confiadamente no trono da graça de Deus. É nesse momento que a gente entende que Moisés disse: Senhor, revela-me a tua face para que eu conheça os teus propósitos. Como nós iremos nos diferenciar se o Senhor retirar a tua face de nós? Esse momento que nós pedimos a face de Deus. Senhor, desça aqui. Espírito Santo, desça aqui. Meu Pai, estou te esperando. Venha aqui. Só peça isso. Você vai ver aquilo que é amar de doido no mundo espiritual. O que o seu coração vai sentir, que a sua alma vai sentir, que a própria presença do Espírito. Isso é impagável. Isso assim é inenarrável. Assim, eu não consigo falar para vocês a experiência que é ter simplesmente o Espírito Santo descendo no seu quarto. Você vai tirar um bom momento só para adoração, que o Cordeiro é digno, de músicas de adoração. Ali é aquele momento onde você vai contemplar o Cordeiro, lembrar do seu sacrifício, glorificá-lo, pedir a sua presença, que o Espírito Santo possa descer. E se o Espírito Santo descer, meu irmão, 15 minutos vai ser muito, mas muito pouco. A presença dele é maravilhosa. E tudo isso está reservado em momento de oração, olha só. Olha só tanto de coisas que nós perdemos porque nós estamos distraídos por um inimigo que é tão silencioso, mas ele tira de nós o que há de melhor, que é a presença do Espírito Santo. Então, já que você sabe a importância de oração, sabe que você sabe o propósito da oração e agora até sabe como fazer isso,
Eu vou indicar também para vocês alguns livros sobre oração que, assim, melhoraram muito a minha vida de oração. O primeiro autor é o Edward M. Bounds, e ele foi um grande entusiasta da causa da oração. Ele morreu e ele não ficou tão conhecido assim mundialmente, mas ele ficou conhecido na sua comunidade de fé sobre o homem, meu Deus, que homem de oração. Depois os seus discípulos descobriram que ele tinha um diário de oração, que ele tinha um diário de como orar, descobriram isso e fizeram essas publicações desses livros. Então esse homem mudou a vida de muita gente até depois da sua morte. Então nós temos o livro Os Fundamentos da Oração, dele, Necessidade de Oração, esse aqui que a meu ver dentro deles é o melhor, A Arma da Oração, A Realidade da Oração, Homens de Oração e O Propósito da Oração. São livros pequenos, são livros aí de bolso, né? Você pode comprar todos esses kits aqui, num link só, e aí ele vem entregue, não é tão caro, tá? É mais barato aí que muita pizza que você compra, mas e são muitos bons mesmo, esses livros. E inspirado nesse livro, nós temos Leonard Ravenhill, que escreve esse livro aqui, ó, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Esse livro é um clássico, e ele foi inspirado também nesses estudos de Bounds. Então esse autor americano dos anos 90, ele foi um grande avivalista e as pregações dele, você pode ver no YouTube, são fantásticas. E ele fala muito sobre essa pequenez espiritual de muitos ministros, pastores, pregadores a respeito da oração. São profundos na palavra e raso na oração, e ele vem combater isso e mostrando como orar e também o porquê orar, enfim. É um livro fundamental com relação à sua vida de oração. E Os Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sugg, eu já até falei aqui no meio do vídeo sobre ele, mas ele tem algo especial porque eles são 52 capítulos, então dá para você ler, se você estiver aí lendo outros livros, não tem problema nenhum, porque é um capítulo por semana que você pode ler durante um ano. São capítulos aí de 5 a 10 páginas, capítulos pequenos, então não vai atrapalhar nenhuma leitura que você estiver fazendo. E ele tem esse fator aqui fantástico, que é tanto teológico quanto prático. Então ele vai mostrar o porquê e vai mostrar como, os segredos aí de cada coisa dentro do lugar secreto, que vai te levar cada vez mais profundo na tua vida de oração. Então Os Segredos do Lugar Secreto é um livro aí fantástico nessa área, uma linguagem fácil, uma linguagem tranquila, doce, simples, mas muito profunda quando se trata de oração. Então, meus irmãos, esse é meu vídeo falando sobre oração. Espero que de fato venha trazer algo bom para você, assim como fez para mim. Espero muito que você possa se inscrever no meu canal, afinal estou tentando fazer isso de uma maneira melhor. E eu preciso muito das inscrições, eu preciso muito que isso aconteça para que o YouTube venha entender que isso é um conteúdo relevante para a vida de muitas pessoas. Então eu preciso muito que você se inscreva, compartilhe, curta. Se você encontrou uma dificuldade na sua vida de oração, por favor, escreva aqui abaixo se você tem algo a falar sobre a sua vida de oração. Alguma dica extra, assim, que, rapaz, depois que eu pratiquei isso, Sidney, olha, mudou a minha vida, então eu quero ouvir também. Espero muito que esse vídeo possa te abençoar, assim como já me abençoou muito orar sobre isso e entender a minha vida de oração. Então, irmãos, de fato, eu espero que Deus possa continuar abençoando, mudando a sua vida, cuidando dos teus projetos, que a nossa vida de oração em 2025 seja a melhor de todas. Seja assim, que todos os anos possam ser uma penumbra de tudo aquilo que a gente vai viver no ano de 2025. Eu creio nisso em nome de Jesus. Deus abençoe e até mais.